que as cortinas abram. Fala pessoal, aqui é o Aquilgine e bem-vindos para mais um vídeo. Com o vídeo de hoje, o que havia antes dos dinossauros ou o mundo antes dos dinossauros. Hoje eu vou falar sobre o período do Pérmico. Eu falei do Triássico naquele vídeo, então eu vou falar antes do Triássico, o Permiano. Então bora começar essa enrolação, gente. Ai, dinossauros. Como sempre, tem muitos fãs, haters, paleoartistas, mentirosos, verdadeiros, paleontólogos, cientistas, tudo para falar sobre eles. Mas você já se perguntou o que havia antes de todos os dinossauros? Qual eram as criaturas, como era a Terra, como era tudo nessa época? E eu vou te responder nesse vídeo. Então fica até o final para saber tudo o que aconteceu antes dos dinossauros. Vamos para o Permiano. O Permiano foi chamado de último período da Era Mesozoica, até onde que eu saiba. Bem, até ele entrar no Triássico há 281 milhões de anos atrás. Bem, no Carbonífero, literalmente a Terra era um pântano gigante, com várias folhas, árvores com pele maciça e grossa, e tinha insetos do tamanho imenso, anfíbios super gigantes. E nessa época onde que se estabeleceu o maior tempo com mais oxigênio no mundo. Isso quer dizer que os animais lá eram gigantes. Mas o clima começou a mudar. Bem, o supercontinente Pangeia, que ainda existia, estava começando a mudar. As florestas gigantes feitas de pântanos estavam parando de existir. Elas estavam começando a virar ilhas. Ilhas com seus próprios ecossistemas e biomas, com o calor mais grande ou um lugar mais frio. Mas as coisas estavam mudando radicalmente. Já estava entrando o Permiano. Mas com certo tempo, os biomas tropicais começaram a desaparecer e virarem desertos gigantes. Por outro lado, esses lugares eram muito mais secos e florestas mais quentes. Mas fora dos desertos, estavam tendo florestas bem temperadas em campos muito bonitos. A concentração de oxigênio começou a diminuir drasticamente a níveis de hoje em dia. Animais gigantes ou insetos gigantes começaram a diminuir ou desaparecer. Os anfíbios foram dos mais sortudos. Tem anfíbios daquela época que continuaram do mesmo tamanho de hoje em dia, mas quem dominava a Terra não era mais os anfíbios e nem os insetos. Uma nova espécie estava por vir. Bem, os répteis tiveram um lugar mais estável para eles. Finalmente eles tiveram lugar em algum período, e foi exatamente aqui no Permiano. As mudanças climáticas ajudaram muitos eles. Um grupo bem conhecido de répteis do Permiano era uma espécie que, quando eles nasciam, eles tinham brânquias, mas quando eles cresciam, eles já começavam a ter pulmões próprios. Nesse período que estavam os ancestrais dos dinossauros, dos arcossauros e dos queridos crocodilos. Nessa época também, nós tínhamos os ancestrais das cobras e de outros parentes delas. Foi exatamente nessa época que nós tivemos as primeiras espécies voadores. E sim, os pterossauros não foram os primeiros a voarem sobre os céus. E sim foram os Archaeopteryx, que também eram os répteis. Foram os primeiros répteis voadores. Mas vamos falar dos verdadeiros dominadores da Terra daquela época. Os sinapsidas. Isso é a classe superior. Triapsidas. Se estima-se que tinham vários sinapsidas e triapsidas, como Gorgonops, e até um que parecia muito com os dinossauros, o Dimetrodon, ou Dimetrossauro. Muita gente chama ele de Dimetrossauro, mas biologicamente, os Dimetrodons, os sinapsidas e os triapsidas não tem nada a ver com os dinossauros. Aliás, eles são até mais parentes dos mamíferos do que dos dinossauros. Mas vamos falar de alguém que botava medo nessa época. O Gorgonops, com dentes gigantes, como o de um Smilodon. Ele pesava mais de 100 toneladas. Era literalmente o T-Rex do Permiano. Mas vamos falar sobre o Triceratops do Permiano, o Escutossauro. Ele tinha uma pele maciça e forte,
o suficiente para levar uma mordida e não morrer de um gorgonopс. O mundo na água estava normal. Bem, os anfíbios estavam de boa, eles não tecnicamente desapareceram, e teve um dos maiores anfíbios do mundo. E o maior anfíbio foi o Prianosuco. Ele não parecia mais com uma salamandra ou com um sapo, ele mais parecia com um crocodilo da água. Bem, nessa época não tinha lá muitos peixes, mas tinha uma diversidade muito boa até. Também nós tivemos a descoberta do helicóptero, o tubarão com uma maquita na boca. Bem, eu já falei sobre ele aqui nesse canal no vídeo de Dinos Estranhos. Bem, a única coisa que a gente sabe dele é sobre esses seus dentes, que por alguns motivos nós sabemos que é de tubarão por causa do formato deles. Então sim, ele é um tubarão, porque tubarões não têm ossos, e sim cartilagem. Mas a extinção dele, vou falar dessa extinção do período Permiano. Mano, essa extinção foi tão forte que superou a era dos dinossauros. Essa foi uma extinção que eu senti, mas acho que foi a maior do mundo. Uma catástrofe que aconteceu no nosso planeta. Teve secas imensas, deixando os peixes morrer, mesmo que ainda tivesse água. Os mares ficaram com baixa oxigênio. Na vida na Terra, mano, o oxigênio era tão pouco e não tinha nada de água e nada de plantas. Mano, foi a maior extinção do mundo. E pior, teve erupções vulcânicas, terremotos, as placas tectônicas tomaram muita bebida, só pode. Queimadas em florestas, era tudo de ruim. Meteoros chegaram, mesmo que não fosse de um tamanho gigante, tipo o meteoro dos dinossauros. Mas isso foi um dos outros dos motivos da extinção deles, catástrofes naturais. Mas foi isso, gente. Esse foi o vídeo do que aconteceu no Permiano. Se vocês gostaram, deixa o like, aperte o sininho, falou!